Oi, pessoal. Pegando o gancho de semana passada, a gente terminou revisando o nosso conteúdo com base nas nossas respostas das nossas questões. E hoje a gente vai iniciar da onde a gente parou, das reações químicas, porém já dando introdução em algumas coisinhas importantes que vocês têm que saber. Como a gente viu, é comum demais ver no nosso cotidiano que as reações químicas fazem parte, são necessárias, seja ela na hora de cozinhar nossos alimentos, seja ela na hora de escovar nossos dentes, seja ela na hora de acordar. Tudo isso é referente a uma reação química. Uma das coisas principais que a gente tem que saber é que nas reações químicas sempre ocorrem algum tipo de troca ali de energia. Não estou falando nem tanto ali de uma eletrólise, por exemplo, que é uma reação de oxidação, que realmente é uma troca de energia, mas energia pode ser em forma de calor, ali aquela mudança de temperatura ambiente que ocorre, ou até mesmo no local que essa reação química esteja ocorrendo. Então a gente pode analisar essa troca de energia. E principalmente nas reações químicas, porque eles são ligados, eles têm uma força de ligação. Essa força de ligação, para que ocorra a quebra, quando eu quero isso, eu preciso de energia. Ou para quando eu quero que dois elementos químicos eles se unam, eu também tenho que colocar uma energia ali naquele meio para que isso realmente ocorra. Por quê? Que as reações químicas elas geralmente ocorrem na camada de valência com os elétrons que estão ali naquela camada de valência. Quando eles se ligam, eles estão ligados ali por uma força, seja uma ligação simples, dupla, mas eles estão ligados. Venhamos e convenhamos, tem uma força. Por exemplo, deixa eu citar aqui um exemplo. Num cabo de guerra, por exemplo, quando fica um grupo de um lado e um grupo de outro, segurando as duas pontas de uma corda. Tem uma força exercida ali por eles. Eles estão ligados ali pelaquela corda e aquela corda ali ela tem a força dos dois grupos. Se um coloca mais força, quer dizer então que aquele lado ali tem mais força, vai puxar aquele. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existe essa força que liga os dois. Quando a força é igual, eles ficam ali parados, a corda meio que não se mexe muito. É a mesma coisa de uma reação química. Quando eles estão ligados, eles têm uma força de ligação ali. E para que eu rompa essa força, eu vou ter que colocar outra força para que isso ocorra. E hoje a gente vai analisar essas trocas de energias principalmente por reações térmicas. E por isso que o nome basicamente é termoquímica. E a gente vai ver reação exotérmica e endotérmica, porque são dois processos principais envolvendo a termoquímica. Existe uma diferença entre elas, que vai estar realmente na absorção de energia, porque uma vai absorver enquanto a outra vai liberar. E a gente vai iniciar o estudo pelos processos endotérmicos, que são aqueles que absorvem calor. Quando a gente fala que existe essa absorção de calor, quer dizer então que para que realmente minha reação ocorra efetivamente, eu preciso dedicar uma energia em forma de calor para que isso ocorra. O processo de entalpia, no caso global, quando a gente for analisar em termos de reagente-produto, e a gente já sabe como isso funciona, um lado fica o reagente, outro lado fica os produtos, e a gente também agora vai ter a entalpia ali que vai identificar o que está ocorrendo na reação e como essa troca de energia está ocorrendo. O ΔH, que é a entalpia, no caso da energia endotérmica que está recebendo calor, ele vai ser positivo. Então, toda vez que vocês veem uma questão que o ΔH daquela reação ele é positivo, então eu estou tendo uma absorção de calor pela reação. Quando a gente analisa o gráfico, a gente tem os reagentes num patamar mais embaixo, ou seja, assim, referente à entalpia, referente à energia, a gente tem eles em uma parte mais baixa. Quando a gente aplica essa energia, a gente vê que para chegar nos produtos a gente tem um acréscimozinho ali e tem uma diferença entre reagentes e produtos. Essa diferença entre esses dois é essa análise de energia, é o necessário para que isso ocorra. Às vezes a gente utiliza catalisadores, que são aceleradores de reação, para que ela ocorra de uma forma mais rápida, ou simplesmente deixamos ela ocorrer de forma natural.
Existem alguns exemplos de reação. Um deles muito importante é a reação de eletrólise, que é quando a gente tem a produção ali de gás oxigênio e hidrogênio, que a gente meio que pega a água e tira ali, basicamente, o oxigênio e o hidrogênio de perto um do outro e vamos conseguir eles em formas moleculares, realmente, o gás oxigênio e o gás hidrogênio. A gente tem mais do nosso cotidiano, aquelas bolsas de gelo instantânea, por exemplo, quando a gente coloca no congelador e elas congelam realmente e passam um período de tempo mais geladas, por conta que elas absorvem energia ali no caso, e elas continuam com esse coeficiente de temperatura mais baixo. A gente costuma colocar em algum ferimento e tal. Outro exemplo de reação endotérmica é a produção de ferro, que geralmente a gente pega a hematita, ocorre a absorção de calor, e quando a gente tem essa absorção de calor, ele se decompõe. E aí a gente tem a decomposição térmica. A gente também tem outro exemplo, que seria a decomposição térmica do calcário. Esses são alguns exemplos de energia, de processos endotérmicos. Fixem bem na cabeça de vocês, endotérmico, ou seja, a absorção de energia, que vão ocorrer. Outra coisa que a gente pode citar são alguns estados da mudança, que a gente já viu muito nas outras aulas. Por exemplo, a evaporação da água. A gente tem como também um processo endotérmico. A fusão da água também é um processo endotérmico. Por exemplo, um mol de água, para fazer a evaporação dela, ela precisa absorver, para passar do estado líquido para o estado de vapor. E já a fusão da água, a gente tem que, assim, uma quantidade aproximada, uma quantidade dela mais ou menos aproximada para transição de 1 mol de gelo em água líquida é mais ou menos de 7,3 kJ. Isso a gente já está lidando com energia e tal, fazendo essa observação melhor e tal, mas não se assustem. O outro processo que a gente vai ter é o processo exotérmico, que é aquele que libera energia e que a gente consegue ver de forma mais aparente, principalmente dentro do nosso cotidiano. A mudança dos estados físicos também, da ordem gasoso, líquido, sólido, são exemplos também de reações exotérmicas, e cada um deles vai precisar de um determinado nível de energia, de liberar um determinado nível de energia, para que isso ocorra. Nesse caso, a gente meio que inverte a ordem, porque a gente está aqui fazendo a liberação, então é sólido, líquido, gasoso. Já no outro a gente tinha essa ordem invertida. Por quê? Porque existe uma redução de calor em cada uma delas. E aí a gente reforça que nos processos exotérmicos ocorre a liberação de calor, e nesse caso, como a gente vê, já que está liberando calor, quando está ocorrendo a reação, a gente vai ter uma mudança no gráfico, que vocês podem observar aqui. E nessa observação, a gente tem que ter um ponto bem interessante, que o ΔH, ou seja, a entalpia da nossa reação, ele vai ser negativo. Ou seja, a energia ela diminui no decorrer da reação. A gente vai ter os reagentes em um patamar mais elevado, enquanto os produtos eles vão estar em um patamar mais embaixo, assim, digamos. A gente tem uma queda dessa energia e pode ver tanto dessa energia inicial como da energia final, que vai ser esse ΔH, que vai ser o somatório dessas energias. A gente tem vários exemplos de reação exotérmicas, e as principais são a queima e a combustão. A gente faz isso no nosso cotidiano, essa liberação de calor para que a gente possa cozinhar nossos alimentos, possa produzir ferro. É uma das reações que a gente pode observar assim, porque aparentemente é uma reação mais visual, falando tanto de combustão, do que já da endotérmica. Então, seria mais parte do nosso cotidiano a reação exotérmica do que endotérmica, mas as duas estão. Das mudanças de estado físico, a gente pode lidar o estado de solidificação da água, por exemplo, para um mol de água.
ela precisa liberar cerca de 7,3 kJ de energia. Vocês veem que para que a água ela realmente solidifique, ela precisa ter essa liberação de energia. A condensação, ela precisa de mais ou menos 44 kJ para que ela passe desse estado gasoso para o estado líquido. E esses são alguns exemplos que estão no nosso cotidiano. Outro bem decorrente que ocorre muito da gente é nossa gordura corporal, quando a gente está mais gordinho. Por incrível que pareça, ele funciona como uma combustão do nosso corpo, porque quando a gente precisa de energia, a gente vai ali nessas gordurinhas e ocorre aquela quebra. Por isso que quando a gente precisa emagrecer, a gente consome bem mais do que nosso corpo gasta, porque a gente tem que gastar nossa reserva, então a gente utiliza isso. Colocar uma panela no fogo para preparar um alimento, por exemplo, é um processo exotérmico também. A gente tem essa observação de liberação do calor pela chama, então isso vocês também têm que encarar como uma forma de energia. A gente está falando muito de uma coisa aqui que eu já falei já algumas vezes, que é a entalpia. E vocês precisam saber o que é a entalpia. A entalpia ela existe em todas as substâncias, e as que são alteradas em decorrência de reação endotérmica e exotérmica. Como não é possível assim calcular a entalpia, foi estabelecido um cálculozinho da sua variação, ou seja, a gente não consegue calcular ali uma entalpia correta. Então a gente calcula a variação dessa variação de energia. Então a gente faz um comparativo da entalpia padrão, que a gente considera sobre uma temperatura constante de 25 graus e 1 atm, 1 atmosfera. E seria possível calcular essa variação de entalpia, ou seja, a gente precisa ter uma constância padrão, assim, tanto de temperatura quanto de pressão. E aí a gente entra no acordo da lei de Hess, lembrem muito desse nomezinho, a lei de Hess, que ele diz que a nossa entalpia final menos a entalpia inicial resulta na nossa variação de entalpia. Então, eu vou colocar aqui na telinha para vocês como é que fica o cálculo. Então, eu pego minha entalpia é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Se a reação endotérmica absorve energia, isso quer dizer que a entalpia agente final é menor do que a do produto, no caso, a inicial. Aí, pegando esse cálculo e aplicando, a gente consegue ver que realmente o ΔH, a variação de entalpia da nossa reação endotérmica, ele vai ser positivo, maior do que zero. É esse símbolo, maior do que zero. Por sua vez, quando ocorre a liberação de energia, ou seja, a energia exotérmica, ele vai tender a ter o ΔH negativo. Mas por quê? A entalpia do reagente é maior do que a entalpia dos produtos. Na hora que a gente coloca no cálculo, fica realmente essa variação já negativa. Então, a gente consegue observar com base tanto nos gráficos, vou colocar aqui na tela o comparativo dos gráficos. Por exemplo, quando a gente observa o gráfico de no caso da energia endotérmica, quando a gente absorve calor, o gráfico ele já vai ter esse comparativo dos produtos com os reagentes, porque os produtos vão ficar aqui embaixo. Vocês podem observar que os produtos da energia exotérmica, eles ficam já embaixo. Enquanto vocês observam para o gráfico da energia endotérmica, os produtos vão estar em cima. Primeiro, para que ocorra uma reação, a gente já sabe que nós precisamos primeiro que ocorra com os reagentes. Então, quando a gente volta os olhos para o gráfico da nossa reação endotérmica, a gente vê que os reagentes eles estão muito embaixo aqui comparativo aos produtos. Então, para que eu realmente chegue, para que eu obtenha meus produtos, meu gráfico está dizendo que eu preciso aplicar uma energia para que eu tenha essa formação de produtos. Então, quando eu observo o gráfico da energia endotérmica, para que ocorra essa reação, eu preciso ter absorção de energia. Já olhando para a reação exotérmica,
Quando eu olho para ele, meus reagentes estão lá, estão ok, estão com energia boa e eles conseguem efetuar essa reação de boas. Mas para que eu obtenha meus produtos de forma mais concreta, eu preciso liberar essa energia que eu já tenho aqui até demais. Então, o que ele faz? Ele libera essa energia principalmente em forma de calor. E lembrando, e que fique bem claro para vocês, que a variação de entalpia, ou seja, ΔH da minha reação endotérmica, é positivo. E o ΔH, variação de energia da minha reação exotérmica, é negativo. Por quê? Porque eu liberei toda a energia que eu tinha aqui e fiquei ok. Beleza? Então, vou passar um exercício para vocês. Hoje a aula foi de boas, mas eu vou passar um exercício para vocês que eu quero que vocês treinem em casa. Vou pegar umas mais teóricas. Estou mandando o material em PDF para vocês. Deem uma lida no material, ele está na mesma sequência dessa aula. Façam as observações de vocês no caderno, respondam as questões e semana que vem a gente corrige as questões e tira as possíveis dúvidas, ok?